Fala pessoal, módulo 27, frente 2 de Física, começando aqui. O assunto é a vergência das lentes e eu quero começar o vídeo dizendo que a gente normalmente, principalmente quem usa óculos, né, ou quem vai conversar sobre, já falou sobre a vergência, mas não usou esse termo, né? A vergência, pessoal, de uma lente, popularmente é conhecida como o grau dessa lente, mas aqui na nossa aula de física, a gente vai entender qual que é o significado real da vergência, né? Que está ligado à capacidade dessa lente de convergir ou divergir os raios, né? Você tem divergências positivas e divergências negativas. Aula importantíssima para nós que daqui a alguns módulos vamos estudar os processos para correção de defeito da visão. Quando você for olhar uma receita de oftalmologista, por exemplo, encontrar lá as informações, tipo olho direito menos 2,0 di. O que significa esse menos 2,0? O que significa esse di? É nessa aula que a gente vai ver hoje. Então, já tenta entender, já tenta assimilar que o que popularmente a gente chama de grau no nosso dia a dia é o que a gente vai chamar corretamente aqui nas nossas aulas de física de vergência da lente, certo? Bom, na verdade, assim, quanto menor a distância focal de uma lente, compara esses dois esquemas que são lentes convergentes, como a gente já estudou, né? Lentes delgadas convergentes, representadas com a setinha para fora, assim, ó. Quanto menor for a distância focal, você vai perceber mais perto da lente os raios vão convergir, ou seja, essa angulação que o raio vai precisar fazer chegando paralelo para convergir para o foco, a angulação vai ser cada vez menor quanto menor for a distância focal. Nesse caso, quanto menor for sua distância focal, maior vai ser o seu poder de convergir ou divergir os raios de luz. Está ligado diretamente ao nosso assunto. O nosso assunto aqui depende muito do termo distância focal, que é aquela metade do raio de curvatura, que é para onde os raios, o foco é para onde os raios paralelos são convergidos ou na direção do qual os raios paralelos são divergidos, dependendo se a lente for convergente ou divergente. Enfim, para convergir ou divergir, quanto menor, melhor dizendo, a distância focal for, mais vai ser o efeito, maior vai ser o efeito de convergir ou divergir para a lente. Você pode perceber que a lente L2 converge os raios, se a gente imaginar que aqui está na mesma escala, né? Converge os raios num ponto mais próximo dela mesma, portanto a gente pode falar que a lente 2 converge mais do que a lente 1, os raios de luz que chegam paralelos. Né? Para medir essa capacidade que cada lente tem de convergir ou divergir, a gente vai usar o conceito de vergência. Então, o que é vergência? A gente define como vergência, pessoal, o poder que uma lente tem em convergir ou divergir os raios de luz. Vergência ou convergência da lente é a capacidade que a lente tem de convergir ou divergir os raios. Agora, para calcular essa vergência, lembrando, mais uma vez, e eu vou repetir isso algumas vezes, inclusive, que essa vergência é o que a gente chama de grau, né? Quantos graus você tem, quantos graus de miopia que você tem. O correto seria, primeiro, quantos graus tem a tua lente, né? Ia ter mais correto ainda, qual é a vergência da lente que você usa? A vergência, para calcular, é o inverso da distância focal. E detalhe, pessoal, na unidade do Sistema Internacional, esse foco aqui tem que estar em metros, e aí a unidade do Sistema Internacional da lente divergente, ou da lente esférica, que vai ser medida a vergência, é a dioptria. Então, repetindo, vergência ou convergência é a capacidade que a lente tem de convergir ou divergir a luz. Essa é uma grandeza que é inversa à distância focal. Quanto maior for a distância focal, menos vergente a lente vai ser. Quanto menor a distância focal, mais vergente a lente vai ser. Nesse sentido, você calcula a vergência fazendo 1 sobre distância focal. E quando a distância focal está em metros, a vergência vai sair em dioptrias, que é representada por DI. Agora, lentes justapostas, normalmente também a gente usa, né? Às vezes os óculos que a gente usa,
eles são formados por mais de uma lente. E aí você vai ter uma vergência resultante. É simples, vergência é uma grandeza escalar, então para você pegar duas ou mais lentes que são justapostas, são associadas, a vergência resultante é a soma das vergências. Lembrando que, por causa da distância focal ser positiva ou negativa, se a lente é convergente, a vergência vai ser positiva, se a lente for divergente, a vergência vai ser negativa. Sem muita demora, a gente vai para o exercício, olha só. A lente em questão é utilizada para observar atentamente uma formiguinha. Ah, Bidu, estou apaixonada pelo elefante, mas ele nem me olha. Você não podia me dar uma mãozinha? Claro, deixa comigo. Aí ele pegou uma lente lá, uma lupa, né? Uma lupa tem a capacidade de ampliar. Tá, beleza, engraçado. Bidu deseja comprar uma lente em que a imagem da formiguinha seja direita e ampliada 5 vezes. Isso quer dizer, pessoal, que o aumento, que foi o assunto lá da nossa aula passada, o aumento linear transversal vai ser positivo, porque a imagem é direita, e valendo 5, porque ela é ampliada 5 vezes. Além de o quê? Lente convergente. Então, essa imagem vai ser ampliada 5 vezes. Se a lente está a 20 centímetros da formiga, ou seja, a distância do objeto é 20, então a vergência dela em dioptrias é D. Muito boa pergunta, porque para calcular a vergência, olha o que a gente tem que fazer. 1 sobre distância focal. Só que com os dados que o exercício forneceu, a gente consegue achar a distância focal. Ó, assunto do módulo passado. O aumento pode ser foco sobre foco menos distância do objeto. O aumento ele falou que é positivo e vale 5. A distância focal não sei. E a formiguinha, que é o objeto, vai ser colocada a 20 centímetros da nossa lente. Multiplicando cruzado, 5F menos 100 igual a F. Isola 4F igual a 100, dá 25 centímetros o valor da distância focal da nossa lente. 25 centímetros em metros dá 0,25. E agora a gente está pronto para calcular a vergência. 1 sobre distância focal, 1 sobre 0,25. Usando a distância focal em metros, você acha em dioptria. Dá 4 dioptrias. Seria popularmente falando que vai ser uma lente de 4 graus, lente convergente, para ampliar, letra D. Número 2. Uma lente mantida perpendicularmente aos raios de luz provenientes de uma fonte de raios paralelos é gradativamente aproximada de um anteparo mantido paralelamente ao corpo da lente. Então, os raios estão chegando aqui paralelo, a lente está aqui, e aí você vai aproximando essa lente aqui do anteparo. A 40 centímetros do anteparo, verifica-se que é projetado um disco luminoso de mesmo diâmetro que a lente. Disco luminoso vai ser projetado aqui, ó, mesmo diâmetro que a lente. Os raios chegam paralelo, foco. E aí vai formar todos os raios que passam pela lente se encontrando aqui, ó, formando os pontos imagens, formando um disco aqui. Nessas condições, a convergência dessa lente em dioptrias, a conclusão importante é a seguinte. Para dar um disco do mesmo tamanho que a lente, é porque existe a questão da simetria entre esses dois triângulos que são formados aqui, cuja base são os diâmetros da lente, e as alturas têm que ser congruentes, e elas juntas valem 40 centímetros. Então, já que os raios paralelos se encontram no meio do caminho, porque aí para ter essa distância igual aqui vai ser o meio do caminho, a distância focal vai ser de 20 centímetros. Então, todo esse enunciado foi para você descobrir que a distância focal é de 20 centímetros. 20 centímetros é o mesmo que 0,20 metro. E aí o exercício está perguntando qual que vai ser a vergência. Você pode ver aqui que tem umas vergências negativas, só que é o seguinte, como essa lente está projetando uma imagem, a imagem projetada é sempre real. E só lente convergente de distância focal positiva que conjuga a imagem que pode ser projetada. Então, a distância focal é positiva, a vergência vai dar positiva também. Agora, você vai dividir 1 pela distância focal em metro, 1 dividido por 0,20 dá 5. 5 dioptrias, porque a distância focal está em metro. A resposta é a letra B. Número 3. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivamente iguais a 1 e menos 2 metros. Que o exercício foi bonzinho, né? Ele deu a distância focal da lente divergente já negativa. Não esperem isso de todos os exercícios. Você tem que saber que a distância focal de uma lente divergente é negativa. Encontram-se justapostas, você vai associar as duas lentes.
O objeto é colocado a 3 metros das lentes. Na verdade, as duas juntas vão formar uma lente só, né? A distância entre a imagem e o sistema de lentes, considerado a espessura desprezível, vale. Bom, primeira coisa, como duas lentes vão ser justapostas, eu vou ter que achar a distância focal resultante do processo. Lembrando que as duas lentes, cada uma com a sua vergência, mas a vergência resultante eu posso somar as duas, ó. Vergência equivalente é igual a vergência da lente 1 mais a da lente 2. Vergência, gente, em qualquer situação é 1 sobre distância focal. Como aqui vai ser a vergência resultante, 1 sobre distância focal resultante. Igual a 1 sobre distância focal da lente 1 mais a da lente 2. Então vamos lá, ó, da lente 1 é 1 positivo, da lente 2 é menos 2, por isso que vai trocar o sinal aqui. Se você fizer o mínimo múltiplo comum do lado de cá, né, vai dar 1 sobre 2, se você multiplicar cruzado. Distância focal da lente resultante, 2 metros. Depois disso, eu posso calcular fazendo a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', mas tratando o sistema de lentes como se fosse uma lente só. Olha aí. Nesse caso, você tem 1 sobre 2, que é 1 sobre distância focal equivalente. O objeto foi colocado a 3 metros da lente. Está tudo em metros aqui, viu, pessoal? E a lente vai conjugar uma imagem a P' de distância. Isola o P', passa 1 sobre 3 subtraindo. Faz o mínimo múltiplo comum. Aqui em cima vai dar 1 sexto. E aí você multiplica cruzado. 6 metros, a resposta, letra E. Número 4. Duas lentes delgadas biconvexas, L1 e L2, de vidro, em operação no ar, são justapostas como representado na figura. As duas são borda fina, de vidro no ar, então a lente tem índice de refração maior, então as duas vão ser convergentes. O objeto luminoso é colocado diante da associação, obtendo-se uma imagem com a metade das dimensões lineares do objeto e distante 54 centímetros dele. Informação importante. A imagem com metade significa que o valor absoluto do aumento é meio e a distância entre o objeto e a imagem é 54. A gente tem que fazer algumas conclusões em relação a isso. Seguindo aqui, ó, sabe-se que as lentes focais L1 e L2, as distâncias focais, né, valem respectivamente 20 e 30 centímetros. Determine na letra A distância focal da lente equivalente à associação, igual a gente fez aí no número 3. L1 e L2, cada uma com a sua distância focal positiva, só que a vergência resultante é a soma das duas vergências. Então eu escreveria que V equivalente é igual a V1, vergência da 1, mais V2, vergência da 2. Só que o V equivalente é 1 sobre a distância focal equivalente, o V da 1 é 1 sobre a distância focal da 1, e o V da 2 é 1 sobre a distância focal da 2. É só a gente substituir, porque a distância focal 20, distância focal 30, você faz o mínimo múltiplo comum, dá 5 sobre 60, multiplicando cruzado, 5F igual a 60. Passa dividindo, F é igual a 12 centímetros. As duas lentes são convergentes. Então, o resultado delas dando positivo também vai ser uma lente resultante convergente, certo? A distância focal da lente equivalente à associação, 12, resposta da letra A. Letra B, a distância entre a imagem e as lentes, ele quer o P'. Lembrando que, nesse caso, você vai poder usar o aumento, porque o aumento vale menos meio, já que a imagem vai ser real e invertida, e o aumento pode ser menos P' sobre P. Aí, menos meio igual a menos P' sobre P, se você multiplicar cruzado, o P é igual a 2P'. Detalhe, como essa imagem é real, pessoal, numa lente, imagem real é formada do outro lado em relação ao objeto. E aí essa distância de 54 vai ser o P, que é a distância do objeto até a lente, mais o P', que é a distância da imagem até a lente. Só que a gente acabou descobrindo, por conta do aumento valer meio, que a distância do objeto é o dobro da distância da imagem. Se as duas juntas valem 54, e a distância do objeto eu posso pôr o dobro da distância da imagem, vai ficar 3P' igual a 54, P' igual a 18, é a distância da imagem até a nossa lente. Finalizando mais um módulo aqui. Valeu!